Olá, boa noite. Na Jubiba conforme que boa já. Às vezes não pude ficar em silêncio porque Facebook está nada bem. Suma que colegas estava já cada aqui na escrever a quinta-feira para não recolher dados para você ver concretamente o que é que não passa. Agora que vou tentar juntar tudo para não bem contar também nos seguidores que é que não passa. Não precisa de e que como mal que não resolve nada, mas não precisa de contar para notícia, para não contar boas que é que tem. Para aquela para que não liga para o telefone, comandante também outro que para chama. Suma que boa já né, chamada escapo de falta. Não tem que ter se boas que é que não passa hoje no país, porque capaz de país que pode estar assim, para tudo a gente está com que espírito, cada quem na cova nesse lado, cada quem na acusa nesse lado, acusações na facido, sem ter provas, sem ouvir, sem saber o que é que tem. Então, e tudo povo, aos, pelo menos, tudo guineense sabe o que é que não passa na Guiné, porque esta está em sintonia. Logo, não é que não vai. RTP África ou RTP África que nunca é que leva boa imagem de Guiné-Bissau que ninguém está preocupado para ver nosso bebê quem que está lá não está nem aí que se é desinformações o que é informa é desinforma mas o que é na desinforma é por debaixo fazer entrevistas é apontar o Ali Silva que tem o Ali Silva só que tem que contar verdade e cá por conta aqui que cedo a bobocana sequestrado para indivíduos que o cacibiba aqui justo logo botava acusa como chefe maior comanda ele ali Silva se boca próprio panhal porque fala e cacibiba aqui e guintes o vesti camisolas não sei o que mas como eu também estou na fala amando de quem com que provas para ir ao Ministério Público para ir a queixa para conta quem comanda ou quem comanda, quem que sequestradores. E que é possível num país cada quem que lanta e papia que miste. Bucoba, presidente de maneira como miste. Bucalunia de maneira como miste. Ela ali Silva e fala mais nessa declaração como nunca é catacoba mal. Mas está incentiva marchas. E está disse coisas criminosos e põe nesse blog. Nunca um filho, um bom cidadão, um bom filho que até fala não vai juntar pedras, não vai fertar outro. Mas marcha agora sobre o quê? Porque Senegal não faz. O que aqui tem a ver com nós? Se Senegal não faz de CLC manifestação, e porque os manos são compreendidos. Se são compreendidos, e o povo de São Coco sai na rua. Se bota em zomba de marcha, bota para agora com o líder prendido. Assim bota sair na rua marcha. Vou libertar quem compreendido, não líder. Agora você está incentiva a marcha, que ela está falando de guinendade. Por cima você está indo como você tem solidariedade. Solidariedade de quê? De quem que sequestrar. Ali Silva, o beijo. O homem garante. Talvez que hora você estava bêbado. O bibi. Você sabe que é com uma papia. Porque você sabe direito para quem que sequestrou. Você sabe direito. Ou, alguém está assim, bibi, tio. E chame. E cada vez que fazia, porque bibi, cada vez que sequestrar, mas o que bibi ba, se o ser um bom chamidor, buna se baquim, mas uma fala só e gente que vestiu camisolas, estado civil, ele é bom para alto bandim, quer reserva, tem que quer nem que boa desculpa, nem que alguém na baia cocogos, anta se entancar, e presidente Umaro, se entancar, e chefe, se engole cuco de folha. Pode desculpar, palavra em crioulo, se bom engole cuco de folha, entanca a na bunda. Pode falar mais presidente que põe entanca a na bunda, ante tem que colocar tiro cuco de folha na boa bunda.
Porque só na Guiné-Bissau, que bota coba aqui, que é presidente de forma que vamos ser na rede social, a hoje que até mal do mundo, que cada quem na tira na coba, mas lei tem justiça, tem que funcionar no país. Se tem justiça é para tudo. A mim conta vos como a mim testa em solidariedade de tudo alguém, de tudo colega, de tudo quem que seja cidadão, quem que seja filho de Guiné. Mas agora que o barão já compolão, buca se biba quem que prendeu, quem que na base sutou para bem bata assim com uma solidariedade do que. Bona incentiva filhos de Guiné para sair em marcha, para sair na rua. Padidas, como vai lá tá falando, padidas a la bona obi. A la bona obi. Bota larga bo filhos na rua, como é na sair em marcha. Coisa está parsi, cata junto. Guiné, Senegal. Ora que não vai para papel, não vai para papel verdade, que não vai inventar mentiras, vou sinta, vou desinformar. Quer dizer, vou planear muito mal, de novo. Muito mal, está mal. Você por quê? Porque semana tudo, Ali Silva na escrevina incentiva marcha. E bem chega num momento que ele próprio e faz um tipo, como é que ele está falando ele próprio? E bom ator também, e está fazendo filme. Quer dizer, e faz um filme, nem quer dar palmada, vai ficar só aqui marca para falar bom. Gosto de botar maneira de sair para rua, para marcha, manifestação, para ver de Ali Silva. Ali Silva que quem cumprir e sequestrar, e que se baquim, e na acusa. A acusação também pode chamar para a justiça, Ali Silva. Chama nome e baquim. Tem que ser uma macho, chama nome e baquim. Não caça para brincadeira. Epa, que cada quem come farta, chefe, nunca sabe que o semente tem que acabar no país, hoje funciona. Opa, que funciona. Mas bocana brinca com gente. Putada, não pera na pali Silva papia. Mas papia, e acusa quem? Quem comanda suto? Ou quem comanda sequestrou? O que sabe? Você me direito? Gente escudo um caminho que ela. Que gente escudo um caminho que ela, que eu falo a mim, homem garante, boa, fim de carreira na alto bandinho, cabega suto isso, né? Eu tô bom, só passa o mundo na corpo. Porque nem bujo caincha, nada caincha, Ali Silva, para, tem paciência. Boa, mentira que eu assim, acabou na pecador. Para, bugarande. Acaba a idade que eu tenho. E acabou por ficar na rede social para desinformar. Desinformação é crime também. Calúnias é crime também. Então, a bota uma ouvir na justiça para calúnias e crime, a boca do grupo, como bandos. Ah, pá, tudo filmes gente não já, tudo filmes gente jubi. Meio boi demais. Assim, coisa na blog que é que tá escrevendo dias tudo, bumiste para gente sair na rua para criar desordem. Ali Silva, bumiste queria desordem. Bumiste queria desordem, sim. Na Guiné-Bissau, que na dá para ir dar? Tem hora que não chega eleições, urna que não confirmando mais. Quem com nome no pool, mas agora aqui ferta Pedro, coba malo, que indisciplina, que você indisciplinados e PGC, cata resulta. Nem bocadinho, melhor vou parar já ali. Porque disciplina tem que funcionar. Ora que alguém abre essa boca, e abre essa boca, que lá ninguém que na parracha, ele tem na parede. Parracha, boca, tem na parede. Ainda mais que o Estado, quer dizer, o papel, o Estado que tem nada a ver com você. Ninguém quer saber de nada, ministro quer saber de nada. Boa coisa, depois boa pode saber a bolsa quando conta na rede social, boa dizer, qual tipo de caro? Caro de Sanjifati, não é caro de que outro, não é caro de que outro que o olhado na alto bandinho. Ali Silva tem esses rojos, e tem esses rojos. Que bu business, que bu rojos, gente que tá roja, que eles comandam, é fim do cadeira justo de conta. É fim do cadeira justo de conta por uma coisa aqui. Bu tem que conta verdade, porque aqui que tá papel na blog, não tá acompanha tudo, não na jubi. Buca tem exemplo. Nem boca tem exemplo que tem para a mim vou por coba mal porque bona coisa coba mal, bona manda bo gente coba mal, nem cana papel que outro cachur dudu, com mama litre dudu, cara tiga nem naquela própria, porque aquela mama na litre dudu. Quem duro mama tá sempre assim que tá cedo. Agora nem não castana nem brincadeira nem cole. Para falar como é que é? A boca se vem quem sequestrou direito. Botene burrojo sim, botene gente escuta, ne justo de conta sim. Eles que vai findu cadeira porque eu falo o que se biba quem que findu cadeira. Como agora que tá ba acusa? Vai ministério amanhã.
Ba me te queixa. Ora como te queixa. Calúnia, difamação, também dá cadeia sim. Da cadeia sim. Presidente, que não gosta bom tempo. Vou pensar que ela tem bom tempo. Que ela tem tempo que faz outro coisas para o país, vamos se ter para ir atrás, vamos se ribantar ter atrás, que quer dizer, se viajar e porque e que outro. Se da costa só tem grandes argumentos, cada hora que viaja, tem que pronta cada hora que viaja, tem que pronta 2, cada hora que viaja, tem que pronta 3. Mas é boa marcha que vou tentando fazer. Cal filho, quem que não vai para a rua? Quem? Li que não está pensando Bianda. Guiné, não me está de rito, que lá que não está pensando nele. Senegal essa não sabe. Que lá está em condições, porque o filho está saindo abaixo da Dakar. Vou mostrar agora que não tem ele com boa nadana. Vou papes que tem ele muri tudo na miséria, vou falar bom sair marcha. A voz com lo fila na Europa, vou bem, que outros com ronca macho andar na Facebook como para gente sair marcha, para fazer que vou bem, a mim tá falando tudo vou cobrar, vou bem sair marcha. Vou para cansa de intome, a mim cabem para baixo lungo, bem só para conta vos como depois de declaração de Ali Silva. Vou ba o bil direito, e cá tem verdade. E desde essa declaração e conta de que se bem baquim que sequestrar, e que se biquilas e baquim, mas o que se biquilas e baquim, cabo ponta dedo como fulano comanda. Porque se bem baquim. Vou pensar tem tempo que vos que vou na falar respeita a pessoa, vou entrar nessa página, vou ver quem que não incentiva para guerra, para outra coisa, vou falar respeita. Isso, atenção filhos aqui, né? Antes de vou falar, nós temos solidariedade, vou ter que ainda vou considerar Ali Silva para que aqui está escreve. Que está fácil. E que bom coisa, e que tem incentivo nunca filhos aqui no bom caminho. Vou falar respeito o quê? Respeito mas é caralho, pá. Respeitar o quê? Que alguém que não põe manga de coisas para incentivar, vou partilhar, vou mandar Ali Silva. E que tem verdade. O que é menino que ora tio, se viu como é mentira que ora conta mentira, que se vai quem sequestrar. Esse direito que aqui tem a ver com aquelas. Que se viu muito bem, porque que menino. Vou para, vou ter paciência. Vou para. Esse que é maldade, que é que vou caminhar de homem para ele. Maldade, boca me soja presidente para quê? E vai não daqui vai ter a santa, bona desinforma, bona que alguém tudo vai Fátima, alguém tudo vai coisa lá, como falado, como que é chama aqui outro lá, como que vou chamar aqui outros coisas peregrinação, porque é coisa demais, não cana ser você, nem bocadinho, e não manda, tô com esse mandato cara. Esse cara acordado com essa merda de coba mal, vou bater coba na Facebook a voz com Sibila. Vou pensar que é mal, que lá que nasceram, acabou mais na marcha que vou fazer, vou dar um fuxino, toque conta, bunda que vou virar para fim de carreira. Acabou mais na marcha que nega esse filho, vou cá pensar corona na mata gente, vou na sair na rua mais. Acabou mais na, que nega essa cabeça, para ficar na linha de frente. Vou sair tudo na Bruxelas ou Inglaterra, aqueles que se instalam aqui na papel, grita, vou vir tudo, vou ficar na linha de frente com uma marcha que vou nascer. Vou pensar como a Guiné e quer dizer, Estado que está ali para brincadeira. Acabou, mãe, botar acusa, todo mundo acusa militares, como outros não falam, pior que não ter caso, que outro não ter caso, vou para, a voz que está fomentando tribalismo. A voz que piores, tudo diretos a os nobe, tudo nobe. Mas tem outros que cabalinam pena aqui, vergonha nacional. A voz é uma vergonha. Incentivar. Guerra. A voz é uma vergonha. Nino feira com bomba para vós. Nino cabina fanchamna com bomba para vós. Ninguém cata com baba Nino o tal presidente. A fim de na cadeira. O presidente cata cobrado. Crítica. E que? Se acabou o líder, ninguém pode mandar mais. Bona incentive dias Ali Silva na escrevição nesse blog como para gente sair de data e marca. Boca falar Ali Silva nunca boca vai escrever isso como falar dos filhos como falar da voz própria filhos de Guiné. Que quando a boca escrever na blog da Ali Silva vou falar Ali Silva para incentiva, para nós tudo guinenses para, boca fala para. E depois próprio ninguém quer saber nada da história da Ali Silva.
Acusa ali, acusa que outro, caro é outro cor, caro e castanho, outro só fala caro amarelo, outro só fala caro de uma próprio, que sequestral, credo, na bota de má maneira, bobi da bodana. Nada cana muda nem com ali, nada ali Silva Baque amanhã, tudo que acusações é crime, calúnia é crime, difamação é crime, queixa. Bujubi, a boa fala ainda própria na declaração, por isso que como papel na televisão. Está já tudo, o mundo tudo ouviu, a mim não ouviu não. A mim cabeça vai fazer direito próprio. Não, já lá, ena fala, papá, ena fala lá para, que a gente escuta fala para, que a tossa verdade. Que como anda a boca fala ali, se vai para escrever, que aqui não escrever, que ele incentiva jovens para quê? Alguém sanguinário que não incentiva jovens para dar uma sangue na rua. A não pobre. Estradas na Cumpudo já. Que o boca faz 47 anos. Alcatrões da Pudo tudo lá. Bonega, aquela que é bom me seguir sempre na pior para. Porque ali se tem manifestação e trumpe país, tudo na para. Tudo parceiros, tudo financiamentos que não vem para o país. E cada ochado da hoje para amanhã. Ali com um ano. Que tudo na Bahia não zero, porque bom monca matila boca não conseguir comer, boas contas bancárias, que botar receber salário, não entrar na boa conta, isso tudo que revolta na rede social, e não cobra mal só, é cortado sem multibancos, dinheiro que não entra já, esse boa revolta, que bota não conseguir, você comanda se boa cobra mal, amanhã boa não cobram, nunca se nem aí que boas, porque boa multibancos quebra, que salário fantasma, que tem mais. Esse boa revolta não percebe boss. Mas assim, homem grande dali Silva tem que ter respeito. Bloguista, que verdade é bloguista. Mas que você é um incentivador de sangue, de guerra num país. Se paga aqui, coisa lá não tem tudo guardado. Boba aí blog dali Silva pode ver que aqui não incentiva lá. Acaba que tá por data para tudo gente sair na rua. E não cobra presidente mais. Ainda bem que o presidente Kamati Kasiminara, que resolve nem com o bobaco, quando não repete mais, vou desculpar, bobaco, cuco de folha em tanca, na bunda, bota, falei, presidente. Bom, miti, bom dedo, não nada metendo no dedo, não louco, tipo, os cuco de folha na boa bunda. Porque boca tem respeito. Que colar, coisa? Não sou farto, não faz a voz, vou deixar, não manda sossegado. Vou deixar, governo tarpa de sossegado. Vou seguindo. Vou dizer que o boca pode fazer, vou dizer como a terra está compudo. Vou eu como a terra está com puro num ano. Um ano só. Quantas estradas que está ali com uma conta mentira, outros não conta mentira, nem culpada fala. Ali Silva, acusação, calúnia, tudo e crime. Que o papel, amanhã vai o ministério, vai me te queixa, não na pero. Vai acusa. Quer dizer, vai fazer um bandidagem com a bocha me dur beijo na que colobata fala. Tudo que você e chefe comanda. Que a Guiné já chefe comanda, ou bora fazer boa bandidagem, chefe comanda. Chefe comanda. Vai me te queixa. Vai me te queixa, depois de declaração com o papel. A mim cara papel para encaixar nem aí, gente papel já. Gente papel já, mas a hora que eu abrir a boca, possível que eles comandam sutou, ou que eles sutou, o cara para eles, bu gentes, bu cúpula de boss. A boss que está andando na carro, bisou de noite, bona andar para baixo. Depois você está dormindo de noite, só andando na carro, os bandidascos. Bota bem na acusa, gentes o quê? Biaga não está catando de face. A boss que está lá na Europa, que não fala, sai fora, isso é estrado, Biaga, toma decisão. Decisão de quê? Que é assim? Que gosto, tudo que você sai para baixo fazer porcaria na rua, e porque Biaga não está entendendo que civil. Entendendo que civil. Ora que uma sai para bandidasco de noite, Biaga não está a despedir como uma vai fazer vida. Bo extras. Bo coba malte amanhã, tudo que coba gato preto, gato branco, amarelo, várias câmeras se mame. Bo coba para ver aquilo que bo gosta, bo gosta de barrari, aquilo que bo gosta. Amanhã não é bem mais para você. Bo partilhar, bo gigantelisel, bo fala. Ali Silva Casibi. Ina acusa à toa, é que não na pera papai papia. Mas Casibi aqui. E Casibi, buca falou Casibi aqui que sequestrou, mas buta né ousadia de falar fulano com mandatário. Acusação, calúnia, difamação, também é crime. Quando não consegue bater queixa tanto de boss.
não consa queixa de vos. Bota difama presidente, bota difama ministros, tudo. Não consa também te queixa contra vos. Calúnia contra vos. Não repete mais. Cuco de folha tan tanca vos na cobre bunda vos peja se vocês bota falar presidente. Ora que vou para coco boca conseguir coco é presidente. Se bota na diarreia é presidente. Se vou comer barriga farta demais é presidente. Credo, pô, figa canhota. Figa canhota, bo futseiro, bo dinheiro cortado, bo catene cor de sobrevive, bo vai obra, suma gente lá. Bo fala para mim bater, banha. Obrigado. Enquanto vos como, não passe não junto. Que lá que não conta vos. Ni na Arabista tudo que eles querem escrever, acabou tormenta. Que querem escrever na Arabista, bo partilha. Vou partilhar. Vou te cantar ali, Silva. Vou falar. Difamação, calúnia, mais uma palavra. É crime. É crime também. Depois é crime. E ainda que se gravação fica no RTP, tá bom? E fica lá. Porque ele preocupa com essa boca. Que RTP de montrundade que é por aqui, RTP lá. Que RTP, montruz, tudo que quem não coordenar ali na Bissau. Se Deus jura, não na ficar em breve. Montrundade, vou pensar gente está naquilo. Vou mostrar coisas de Guiné com Bali. Vou mostrar só coisas de peixes podres. Peixes isso só com os telecorrespondentes do RTP. Vou pensar gente está naquilo. Eu vou montrundade gostando. Não é bem para você. Amanhã não é bem mais. Ali se vai me te queixa amanhã, bom. Tisse bardade. Tem paciência, tisse no bardade. Tisse no bardade. Se butisse para verdade, não está bem solidariedade, mas uma boa notícia, incerteza não, possível. Bom, manga deles na coba, mas manifestação acabou amanhã, bom, acabou amanhã. Te liga nem cana toca naquela para ver outros tocar baia, acabou amanhã. Aqui de liga, deixa, na bem para aqui liga bandida. Liga bandida, você vê que isso não fala para liga, que comanda bocata liga, põe liga duras, na jubi que tá publicar. O Charlie Silva, o homem de liga, não falou senhor, cachorro próprio, que tá falando senhor, o Charlie Silva, na publica e incentiva marchas sanguinários, boca chamar a atenção para a voz liga sanguinários, uma Ali Silva, que quer ser filho de Guiné, porque bom filho. Kata mi soja, quem que passa 7 de junho, cana me se paecedo mais. E cana me se paecedo mais. Mas suma bos bo curco, bo filhos, bo netos, bo cachorros, tudo na Europa. Pode ficar bom incentivo para fazer marcha. Depois, Ali Silva, se quando eles ainda fugir para esse caminho, e um aventureiro qualquer que está aqui cola. E tá fica bons filhos de Guiné na foronta. Ei, cabeça boa, vou pensar. Não vai trabalhar no país. Porque a nós não fazemos nada que o Senegal faz. Agora aqui, pedaço não tem. Para não vir entrar no pé ali na boca para vós. Amanhã não vem para vós. Seja tarde, tchau, minha gente. Amanhã não vem para vós. Ali Silva vai queixar amanhã. Não vem. Se botou na vai buscar mais, 45, é na fim do cadeira. Por cabo que vai buscar. É na mitu na pé na cadeira direito, porque vou buscar não. Ninguém é sequestradores. Vou conselhos. Vou na fim de vou conselhos direito. Esse plano que vou montar, porque eu estou a escrever, vai. Vou escrever. Quer dizer, Ali Silva já sequestrado, então agora que na má faz pacto para tudo, gente sair na rua, você acabei de falar para gente sair. Vou pensar filhos de na casa que é cuco deles, para sair manifestação. Não ali na Guiné, não está fazendo não larga, bom. Não sinta não mama, bom. Não caça nem na boa marcha, bom zero, para marcha. Vou sair manifestação. Tchau, vou gente caça naquela. Agora vou tomar minha vídeo, vou cortar. Vou cortar direito, a voz que fala Guiné malgos. Não repete voz, ele malgos. Malgosadora, bom não sentir. Agora vou falar, amigo fala, aquilo que vou pôr. Vou dar uma page essas de merda, desinformadores. Só desinforma. Ali Silva se direito para quem sequestrar. Pai chama nome de quilas, chama nome de quilas porque é na falar, que quer falar? Ele só consegue que quilas falar. Gosto tem que acusar aqui. Ele que não incentiva a marcha, e não escreve nesse blog, quem coisa, se conta voz mentira, bom, entra tudo na blog da Ali Silva. Bobagem, esse aqui é bom filho. Bom filho, tá misti bom coisas para esse país. Bom filho, tá misti hoje essa terra também. O que sai de lá, a voz que está lá, a boa em férias, a voz sinti, a voz está na casa. Credo,
Boca me se descansa Europa. Boca me se descansa Europa, europeus. Boca me se descansa, Covid, você está trancado dentro, ontem não joga bola. É como ontem fala, pera ambaja, porque em casa que é que não mansa, ali que é que mansa mais aos. Ontem fala dia e sopa me. Boia, nem cá comendo. Boia, pessoal. Alimpui ali, esse que não bem comer. Para boia como a terra sabe isso mesmo. Vamos se brincar aquela ali, nem comer. E farinha de milho com iogurte. Leite. Para terminar, a mim nunca tem nem nada que deve ser contra. Ou contra, ou favor, ou uma coisa, mas verdade tem que sair, ou para. Peja se cana conforma nunca. Cada mês, cada semana, bota tirar cusa. Cada mês, cada semana, bota tirar cusa. Cada mês, cada semana, bota tirar cusa. Cada semana, bota um teatro que bota em que fazer marcha, que bota pedir para filhos, que bota capaz de costar ali. Peça aí na rua, é cana sai. Ninguém cana sai na rua, mas sai na rua para marcha de quê? De quê? De quê? Pode ter paciência para bo partilha bo mandele se fe para amanhã se bo corre para amanhã bo no aqui se yanki estudo na racha porque aquilo que é acostumado não tem tempo de cobra mal conta vos como não que tem tempo que vos bo continuar lá só mas li só barrado ainda próprio ante a gente suru com uma coisa se esses coisas to banangali silva buna papia para me Jubi tem paciência, vou para, mordomia Cabo Verde, acaba. Dinheiro que tem, arranjar trabalho, Quer dizer, se contém mentira uma puro dinheiro que tem, e que tem para bom. Vou descansar, vou deixar no trabalho, vou deixar em paz, vou deixar o governo em paz, vou deixar o presidente em paz. Vou deixar, essa semana, aqui países, bona escrever, bona coba mal só, me bona acaba tudo, bem com agora inventa a história, ali se o garante, o beijo, tô com o norno, uma palha, o coisa lá folhas alface com fermentiro. Tem paciência, você como, nós, que é falar, se o medo de baixo, cada fora a cabeça, então, coba mal, aqui em América, quando a minha boca coba mal, não costuma boss. É como a dona bimpa bim conta boss, como a boca está na verdade. Como aqui ladra bo jum na bo ladra bo toma conta rede social, bo na fazer 1.000 no cala de, bo pensa no cala não como no cala não para ver que no cala não na jubi, não na sucuta, não na punta. Papanha pepa se bi que tem que na passa. Ora com se bi que na passa. Botene já tudo na manga. Bota com sabai agora, boba explica. Povo, esse que não passa, vou ficar tranquilo, vou tranquilizar, boa alma, vou sossegar. Para ver, gente, como falar de derrotados, cana, ter sossego, acaba aqueles muros, aqueles febres. Aliás, tudo que eles olham na Facebook, na Coba Malha, tem essas contas, tudo, dinheiro está caindo na Europa. E que conforme, ok, vai obra, trabalhar um bocado, só outros limpeza, outros não de, tá mesquinha, porque ali na Bissau, se estava, na bem trabalhar, mas uma guerra que é miste. Coba mal que é misto. Então assim comecei a portas ficha. O coba mal tô com fastia, porque mentira cata cola ali Silva conta mentira, repito, conta mentira, ninguém can manda sequestrar, ele se bi que aqui na trata dele. Que escreve na seu blog, na repito, ori bala pode mas bom filho que te incentiva. Bom filho tá te paz, tá te ânimo. E jovens que não lutam com bolsas, com saber estudar. A bobo pensa na juventude que é para bater os eles, boba a marcha. Boba aí, linha de frente, a bobo lofi na Europa. Bona incentiva a marcha. Não can aceitar vocês. Nenhum parido can aceitar. Nem pandemia. Para se filho sair marcha. Não na marcha de com corona. Não can precisar de marcha. De quê? Para ver Ali Silva como é sequestrado, nesse bandidasco. Ali Silva sequestrado, nesse bandidasco. E papia não que se boca pobre Guiné. E papia nesse bandidasco que sequestrado, ele que se bique que faz. Mas acusação, calúnia, difamação da cadeia, é crime. Abo também é na mitiqueixa para o bar responder. Chama só o nome amanhã, acabou amanhã. Eu só por aí falar mais como que não há justiça, os juízes são corruptos. Dói muito, corruptos, a boas cocinelos corrupção.
pejacistas, que juízes que está lá tudo e de pejas, após que eles corrupção. Mas essa é na guerra de eles próprios, coisa lá, como a falar dos juízes. Ali se você como eles corruptos, boia boboca apanhou, como juízes e corruptos, justiça que tem. Afinal das contas, ali Silva bocadudo. Que está escrevendo no blog, bocata põe lá como boas juízes e corruptos. São corruptos. É verdade. E está lá próprio na depoimento a RTP. Por falar juízos, como que não há justiça em Guiné-Bissau, tenho certeza de que, pronto, essa causa vai ser arquivada, não sei o quê, ninguém dá razão a César, né? Ninguém dá razão a César, porque o Ali, babá, é César, ninguém vai dar razão a César. Afinal das contas, tu sabias que os juízes são corruptos. São corruptos de pejas, Todos são pejacistas. Caramba. Afinal das contas, quando a hora que chega na verdade, bota assim como boa juízes que está lá ainda. Ali Silva, muito bem. A boca não é para pôr o papel. Se o meu papel cá tem na certeza aí que é conta mentira. Juízes gozam corruptos. Pode andar com Ali Silva. Boia Guiné, ali não diz que isso é tema, ba. Boia. Boa pensar. Boa, o que aqui fala. Como juízes e corruptos. É aqui fala. Como a justiça cá funciona. Ele ao lado. E gente só de pejas que está lá, não catira eles. Eles continuam lá. Juízes e de pejas. Ali Silva, obrigado. Não tirou o chapéu. O conta a verdade finalmente. Quando fala como Ministério do Interior, uma coisa que é Ministério Público, são todos ali, tem medo do presidente, uma coisa que é mentira. Quando a justiça funciona. E é esse próprio nome, a justiça quando funciona, ali Silva, para consana bom. Ok? E na consana bom. E tem que funcionar, porque a hora que emite queixa contra a calúnia, difamação, que está fazendo a página, a blog, que o blog próprio, bloguista barato, porque que o blog é inferno que está lá. Está escrevendo só porcarias lá. Incentivação guerra. O próprio porco. Um homem porco, no jeito. Nunca sei que é como Minjar vai fazer com o é como andei a falar, homem Minjar que falei com o homem, ou que é o próprio. Possível que lá tudo, talvez, a possível que é que eu faço. Para bom, não é queixa botar amanhã. Queixa contra queixa, ora com queixa ou acaba. Nome que bate o mala. Não vai meter queixa também. Calúnia, difamação, é crime. Ok? Vanha, mantenha-se, não dorme. Está já tarde, se uma poia, se entra de cama. Tchau, bye. É na coba mal, até amanhã, que beijote escuta assim na rede social, é na coba mal, é fica na roupa, é me se bing, né, que tem maneira, é dana, é tudo, caju kunsa, mango kunsa, bocana bili, para beber bom marcriado, bota coba mal, li disciplina tem não que funciona, li disciplina tem não que tem para disciplinar tudo que marcriado. Enquanto a voz como a mim não está com ninguém mais. Não com o presidente mais. Não, cara, faz aquilo assim, que concorda que ela não se então cala a boca. Tem hora que diz que vai. Hora que chega vai urna para buscar quem comiste. Não é problema se não está sendo com o presidente mal, Senegal está com o mal. Essa é manifestação para ver de sonco. Cala a Senegal fazer outra coisa. Foi bom essa manifesto para ver quem. E para ver de Ali Silva que arranja se 31 cada quem com camisa se cabeça. Você. Tchau.